emocional, como ser uma mãe empoderada. Me peguei pensando que empoderada, poderosa, não quer dizer dar conta de tudo, né, gente? E muitas vezes a gente quer, né? Nós mães queremos isso, né? Queremos dar conta de tudo, achamos que devemos dar conta de tudo sozinhas, que isso é ser empoderada. Não, isso não é ser empoderada, né? Nós vamos ter momentos de fraqueza, vamos ter momentos de dificuldade, vamos ter momentos de vulnerabilidade, né? E eu sei o quanto é difícil, pra mim é uma das coisas mais difíceis, pedir ajuda, né? Não conseguir dar conta é difícil, né? Pra mim, é difícil de aceitar, mas somos humanos e precisamos das outras pessoas. Então, para sermos uma mãe empoderada, eu vou tocar no primeiro ponto, né, que a gente falou dentro dessas 2 semanas de jornada, essas 2 semanas de esquenta, né, com bastante conteúdo. Teve muita dedicação minha, muita, né? Não basta ter uma filha de 3 anos, uma de 2 meses, está mudando de casa e eu criei mais esse filho, inventei esse filho nesse momento. Mas é uma das coisas que eu sigo muito, que é a partir do momento que eu comecei a me conhecer mais, a saber do meu propósito, eu tenho ouvido, né, os chamados, ouvido as vozes, né, o chamado de Deus mesmo, e isso ardeu no meu coração num dia de uma visualização, e eu disse, não, eu vou lá e eu vou fazer, porque se chegou até mim, tem gente que tá precisando, e eu tô muito feliz com a quantidade de pessoas que eu tenho impactado, que eu tenho transformado, que eu tenho alcançado através desses conteúdos, não só dessas 2 semanas, mas mais ainda nessas 2 semanas, né? Chegou em muitas pessoas novas, tô com mais seguidores, tem mais pessoas novas me seguindo, e isso me deixa muito contente, porque desde o começo eu falo aqui pra vocês que se eu transformasse a vida de uma pessoa, eu já estaria satisfeita, e eu já transformei a vida de muito mais, né? Muito mais do que só uma pessoa. Às vezes é uma simples palavra que pra mim talvez não tenha falei, nem me dei conta, e várias pessoas vêm me falar, aquilo que tu falou me tocou. Então, a primeira coisa pra gente poder ser uma mãe empoderada é ter, sim, essa rede de apoio. Só que não adianta só ter a rede de apoio e a gente não soltar, né? A gente precisa soltar, e é difícil, eu sei, eu sinto na pele, né? Eu quase não vim pra live, porque eu pensei, não, vou ficar eu com a minha filha. E aí eu pensei, tá, mas ela não tá, né? Tem algum desconforto, mas não tá chorando, né? Não é fome, enfim. Eu disse, por que não, né? Se a minha sogra disse, se precisar me chama, né? Por que não? Então, chamei, né? Apelei pra avó tá ali. Então, a rede de apoio é muito importante, e a gente tem que saber também, né? Baixar um pouquinho o ego, né? Essa coisa que a gente quer dar conta de tudo, e ceder e pedir e aceitar essa ajuda, permitir com que eles ajudem, que essa rede de apoio ajude mesmo. Primeiro ponto, então, essa rede de apoio. Segundo ponto, que eu acho que é muito importante para nós sermos mães empoderadas, que não é a rede de apoio, porque rede de apoio vem de fora, mas é permitir que o pai faça parte da maternidade. Permitindo que ele faça as coisas, ele não vai fazer do mesmo jeito que a gente já sabe, assim como a nossa rede de apoio também não, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Falamos aqui também nessa jornada sobre o perfil comportamental, saber como lidar com cada pessoa, saber que cada pessoa tem o seu perfil, né? Então a gente precisa permitir que esse pai participe, que ele participe dessa criação desses filhos. Por quê? Porque na maioria das vezes somos nós mães que não permitimos eles de participar, né? E depois lá na frente a gente reclama, lá na frente a gente tá esgualepada, tá cansada, porque lá no começo a gente botou defeito aonde talvez nem tinha, mas a gente com o puerpério, com os hormônios, com a nossa exigência de querer que seja tudo muito perfeito e muito maravilhoso, a gente foi podando. O pouquinho que eles faziam a gente foi podando e a gente ficou sem nada. E é bem natural, é bem, infelizmente, né? Acontece bastante isso, mas nós temos que saber que depende muito mais de nós mães do que deles. Da gente permitir, da gente fechar os olhos e deixar com que eles realmente façam a parte deles, né? Realmente eles participem, sem a gente ficar botando defeito e achando que não tá bom, que tá ruim, porque senão eles vão deixar de fazer e aí é pior ainda, né? Então quando a gente estimula eles é muito bom e eles
passam essa maternidade junto com nós e a gente fica muito mais empoderada. Terceiro ponto é: tenham tempo de qualidade para vocês, para os filhos e para o marido. Se dediquem, tenham um tempo de qualidade para vocês, tirem esse tempo para vocês, reservem esse tempo para vocês, reservem no começo da manhã, no final do dia, mas tenham esse tempo para vocês, para cuidar de vocês, para se dedicar para vocês. E o tempo que vocês estiverem com os filhos ou com os maridos, que seja tempo de qualidade, que seja tempo que vocês estejam ali e estejam presentes com esses filhos e com esses maridos, né? Por menor que seja meia hora do dia que eu tenho para dar uma desopilada, mas que esse tempo seja de qualidade. Então, cuidem de vocês, cuidem do casamento de vocês. Não esqueçam dessa pessoa que é com quem vocês vão contar o resto da vida. Os filhos são do mundo, né? Os nossos maridos ficam e os nossos filhos vão. Então, cuidem do casamento de vocês. Entender sobre a linguagem de amor, né? A nossa, né? A partir do momento que eu sei também a minha linguagem do amor, eu sei o que faz bem pra mim, eu sei o que me acaricia, o que me afaga, né? A gente falou nessa jornada também sobre as linguagens do amor. Saber sobre a linguagem do amor do meu filho, porque de nada adianta eu dar um amor pra ele de uma forma que, não que ele não vai se sentir amado, mas ele não vai se sentir totalmente amado se eu fizer uma forma que não é, né? Se eu der um presente pra ele e não estiver presente e a linguagem de amor dele for tempo de qualidade, de nada vai adiantar pra esse filho, né? Esse filho vai, gostou do presente, mas não era isso que ele queria, né? Ele queria tempo de qualidade, ele queria pessoas com ele queria a mãe com ele, o pai com ele e não o presente propriamente dito, né? E muitas famílias, muitos pais fazem isso, né? De comprar esse tempo, né? Querer amenizar esse tempo, essa falta de tempo com presente, né? Com algo que tem valor, enfim, mas que muitas vezes, na maioria das vezes, se não for a linguagem de amor dessa pessoa, não vai servir de nada, certo? O que mais que eu anotei aqui? A rotina, a gente falou também, né? Durante essa semana sobre a rotina, de organizar muito bem essa rotina. Para quê? Para os bebês ter previsibilidade e, em consequência, vai ser bom para a família também. Porque a partir do momento que eu tenho rotina para o meu bebê, né? Ele sabe o que vai acontecer e eu também consigo me organizar, né? Óbvio que não é um quartel general, não é uma rotina, né? Que é rígida, que não vai haver mudanças, porque nós estamos falando de bebê e não de um robô, né? Mas a rotina faz com que a família inteira, o bebê, a família inteira tenha previsibilidade e consigam se organizar, certo? E por último, e não menos importante, eu anotei aqui que é a gente saber que vai passar, né? Principalmente esse começo, né? Dos primeiros meses ali dos bebês, que eles demandam bastante da gente, que isso tudo vai passar, que vão ter fases depois, né? Que acredito que a gente falou numa live aqui, acredito que todas as fases são difíceis, têm os seus desafios, mas principalmente nessa fase inicial, a gente saber que vai passar e lembrar daquela frase, né? Que a gente teve uma live sobre isso, que você nunca mais será amado dessa forma. Então, toda vez que bater o desânimo, bater a vontade de sair correndo, bater a vontade de deixar no chiqueirinho e sair correndo, lembrar disso, né? Quando estiver cansada ali, esgotada, segurar no colo. Eu pensei muitas vezes agora que eu tava ali com a Isadora, né? Você nunca mais será amada dessa forma. E isso com certeza faz com que a gente respire fundo, né? E comece de novo e tenha paciência, porque é uma das coisas mais importantes na maternidade. Paciência. Precisamos ter paciência, porque os nossos filhos precisam única e exclusivamente de nós, né? 100% do outro, né? Nós, do pai, da rede de apoio, de todas essas pessoas nesses primeiros meses, primeiros anos, porque eles não conseguem dar conta de tudo sozinhos. Então, eles precisam de nós e precisam de nós bem.